Meus amados irmãos, a coisa piora para Deolane. Efeito dominó. Após ela cair, muitos influenciadores, como Carlinhos Maia, Felipe Neto e entre outros, está prestes a cair também. Muitas vidas prejudicadas. Deolane, a Deolane permanece detida. A casa caiu para ela. A Deolane abriu uma brecha para acontecer um fenômeno, o efeito dominó. Muitos influenciadores de nome, como Tirulipa, como Carlinhos Maia, como o Felipe Neto, e entre outros, estão para cair também, porque muitas vidas estão sendo prejudicadas pela influência maligna desses tais influenciadores. Meus amados irmãos, eu quero mostrar aqui uma entrevista que a Antônia Fontinelli fez com a Jéssica, né? E ela fala que muitas vidas, né, se perderam por causa desses tipos de aposta. Vocês vão assistir, certo? Essa entrevista e vocês vão deixando a opinião nos comentários para a gente debater a respeito do assunto. Agora, antes de fazer isso, vocês que já conhecem o canal, já deixa o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. A tua inscrição é de extrema importância e relevância para esse canal, tá? Não paga nada. Junte-se à família Força Alfa. Eu vou dar 2 segundinhos para você se inscrever no canal. Olha aí, muito obrigado pela tua inscrição. A partir de agora você não vai perder nenhum conteúdo do Missionário Saulo Ataíde. Bem, pessoal, sem mais delongas, vamos lá. Preste atenção nessa entrevista aqui que a Antônia Fontinelli fez com a Jéssica. Preste atenção, pessoal. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, ela teve um ganho de acho que 6 mil reais e foi quando a gente ficou sabendo que ela jogava, pelo menos aqui em casa. Mas o jogo, ele acaba moldando a pessoa e ela se torna uma pessoa que passa até mentir. Então, ela escondia, ela falava que estava no celular porque ela estava assistindo o bispo, porque ela estava orando, porque estava em oração, e era sempre a mesma coisa. Depois das 6 horas, como eu moro em São Paulo, se eu ligasse, ela surtava. Não era para ligar, que estava em oração. E aí, a minha mãe ela é funcionária pública e é aposentada, minha mãe é viúva há 15 anos, e de 4 irmãos só restávamos eu e ela. Né? A gente perdeu uma irmã de acidente, e um irmão, discussão de bar, infelizmente foi assassinado. Então ficou ela, que era minha irmã mais velha, e tomava conta da minha mãe. Minha mãe ela é leiga, minha mãe não sabe ler, sabe assinar o próprio nome e ainda às vezes até erra. Então ela tomava conta de todas as finanças da minha mãe, de sacar dinheiro, de banco, tudo era com ela. E aí quando ela teve esse ganho e a gente soube, mas só foi essa única vez que a gente soube que ela jogava, porque ela felicitou naquele momento, ficou feliz que ganhou e acabou contando. Depois ela guardou as informações para ela e o tempo foi passando. Quando foi em dezembro, no dia 12 de dezembro, 9 horas da manhã, eu recebi uma ligação da minha sobrinha, que ela deixou 3 filhos. Um de 8 anos, fez recentemente 8, uma de 12 e um de 19. E a minha sobrinha me ligou desesperada, e todos eles chamam a minha mãe de mãe, né? Não chama avó, chama mãe. E aí ela falava: tia Jéssica, pelo amor de Deus, mãe morreu. Eu achei que era minha mãe, porque a minha mãe ela é cardíaca, ela é hipertensa, ela tem vários problemas de saúde. E nunca na minha cabeça passou a ideia que ela chegasse ao ponto de se destruir financeiramente e destruir a própria vida. Porque era uma pessoa que ajudava todo mundo, era o alicerce da minha família. Ela quem ajudava todo mundo, né, com conselho, com um advogado, com um médico. Ela era o pilar da minha família. E aí eu falava: menina, o que aconteceu? Alguém pegou o telefone e falou: Jéssica, a Ângela se matou. E naquele momento, a única coisa que veio na minha cabeça foi: ela sempre fumou desde os 12 anos. Eu pensei, ela descobriu um câncer, alguma coisa, não aguentou, achou que manhã não ia passar por isso e preferiu se matar, sofrer. E assim as horas foram passando e eu procurando passagem para vir para cá, procurando passagem.
Quando foi mais ou menos umas 3 horas da tarde, minha prima me ligou novamente. Falou assim, Jéssica, a gente não tem mais plano funerário e nem tem mais o terreno do cemitério. Ou seja, a gente não tinha dinheiro para enterrar, a gente não tinha um terreno para poder enterrar e não tinha dinheiro para comprar caixão. A minha mãe recebeu uma precatória judicial de muitos anos atrás, no valor de 74 mil reais. E a gente sabia que a minha mãe tinha esse dinheiro na conta, ou pelo menos a gente imaginava. E aí eu falei assim, Cristiane, mas amanhã tem dinheiro no banco. Ela disse, Jéssica, não tem R$1. Quando você chegar aqui, a gente conversa. E aí a gente recebeu esse caixão de doação. Quando eu cheguei na minha casa, que eu entrei, até então a única informação que eu tinha era essa, de que ela tinha se matado e que minha mãe não tinha dinheiro. Quando eu cheguei, eu vim na pia, passei aquele momento de vê-la no caixão, de não aceitar a situação, e eu vim e lavar minha mão. Quando eu abri a torneira, não tinha água na torneira. Aí a mãe falou assim, não tem água não. A casa que ela se suicidou fica fundo com fundo da casa que a gente mora. E ela tinha puxado uma mangueira de lá para cá, porque a água daqui já tinha cortado, porque ela não estava pagando nem água nem luz. A mesma coisa ela fez para a luz. E aí eu olhei para o armário, tinha uma sacolinha em cima do balcão com um saco de feijão, 1 quilo de feijão e 1 quilo de arroz. E aí eu peguei para guardar, porque eu achei, mãe, deve comprou, eu vou guardar. Quando eu abri o armário estava vazio. E assim, como pobre, né, a minha família sempre viveu muito bem, graças a Deus. A gente nunca passou precisão, nem nunca passamos necessidade. Pelo contrário, a gente sempre teve para dar para os outros. E ver o armário vazio já me deu um choque. E aí a gente enterrou. No segundo dia, a minha prima chegou e falou assim, eu quero sentar com você. Desbloqueei o telefone dela. Aí a menina foi, desbloqueou, ela me entregou. Ela disse, olha, Jéssica, vocês não têm mais nenhum real. Ângela estava envolvida com jogos e, infelizmente, foi isso que aconteceu. Quando eu peguei o telefone dela, eu fui para o banco. E aí eu vi várias transferes à conta dela. Várias, 10 mil, 5 mil, 1.000, 8 mil, 9 mil, 30 mil, 10 mil. Várias. E aí eu ainda não tinha achado o grupo da Blazer, porque era um grupo arquivado. Só que isso, ela excluiu as conversas e eu mandei resetar o telefone, porque a gente achou que alguém estava ameaçando ela. Quando eu mandei resetar, voltou conversas de alguns meses. E voltou essas conversas que você citou aí. E eu percebi que ela era enganada muito, e ao mesmo tempo que eles enganavam, eles davam uma solução para ela. Ela falava assim, hoje eu não estou conseguindo sacar o meu dinheiro, o que é que está acontecendo? E aí eles iam lá e falavam para ela, não, é porque você já é VIP. O limite dela de saque era de 5 mil reais. E aí, quando ela falava que ia parar de jogar, que não ia mais jogar, eles iam lá e baixavam de 5 mil para mim. Ou seja, eles conseguiam manipular a conta dela. Até que um certo áudio ela fala que abriu o jogo e lá ela tinha um ganho de 50 mil reais, onde ela tinha que preencher essa barra e ela preencheu e depois esse ganho sumiu. E aí ela foi lá cobrar de novo. E tudo por áudio. Ela falou assim, eu queria saber o que aconteceu, que eu abri meu aplicativo, tinha lá um prêmio de 50 mil para preencher a barra e depois esse prêmio sumiu. Aí a moça falou, me manda o print. Ela falou, mas sumiu, como que eu vou mandar? A partir do mês de setembro, ela começou a falar que estava se desesperando. E começou a falar, olha, eu não sei mais o que fazer, eu perdi tudo que eu tinha, acreditando no jogo, e agora o jogo não paga mais, que não sei o que. E aí eles iam lá, e o que eu posso fazer por você é baixar o seu limite de saque para 800 reais. E aí ia baixando e ela continuava jogando. Até isso era Blazer. Isso era Blazer. No grupo da Blazer. Grupo que lá era o nome dela, é Ângela Camilo VIP. Eles nomeavam ela como uma pessoa VIP. Eles fizeram ela entender que ela já tinha descoberto as regras do jogo e que ela ganhava. Quando eu abri o aplicativo da Blazer dela, eu comecei a fuçar. Contém 54 páginas. Em cada página contém 40 depósitos. E aí eu comecei a ver o histórico. 30 mil, 50 mil, 10 mil, 20 mil, mil. Até que eu achei um depósito de 100 mil reais.
Quando eu encontrei esse depósito, eu falei assim, mãe, ela vendeu a casa? Oh! E aí minha mãe falou, não. Eu falei, mãe, a gente não tinha de onde tirar esse dinheiro. Ela vendeu a casa. E aí começamos a procurar papel e encontramos uma declaração de compra e venda no mês de agosto. Ou seja, ela vendeu a nossa casa. Ela vendeu também um sítio que a minha mãe tinha de herança com os irmãos, que foi deixado pelos meus avós. E aí eu encontrei vários bancos digitais no nome da minha mãe. C6, Nubank, Will. Ainda pegou empréstimo. Neon. Minha mãe soma hoje, acumula mais de 500 mil reais de empréstimos. Minha mãe recebe hoje R$1.409 de 2 salários, porque todos os empréstimos e cartões de créditos foram no nome da minha mãe. Ela também fez dívida onde ela conseguiu no nome dela, e mais 9 pessoas, mais 9 amigos que ela tinha, fizeram empréstimos e deram para ela. Ou seja, o vício na cabeça dela já estava tão grande que ela não estava mais nem se importando de raciocinar, não estava conseguindo mais nem entender aonde ela estava se enfiando. Até quando ela, acho que deu um estalo em algum momento e ela viu que não tinha mais saída. A soma depositada na Blaze ultrapassa de R$1 milhão. Esse dinheiro a gente nunca viu nem de longe. A gente não tem condições de ter esse dinheiro, né? Então, quando eu vi aquela montanha de depósito, eu enlouqueci. E aí, eu passei por um momento muito difícil aqui em casa, que foi ver as pessoas trazer alimento para minha família. Porque a gente não tinha nem alimento para comer no dia que ela se matou. Mas, devido a minha mãe ser uma pessoa muito boa, uma pessoa de coração muito generoso, ter muitos amigos, a gente recebemos muitas cestas básicas, pessoas pagaram para ligar água, pagaram para ligar luz, o caixão dela foi doado. E aí eu segui juntando mais coisas. Por incrível que pareça, isso aconteceu antes da reportagem do Fantástico, foi no dia 12, e o Fantástico foi no dia 17. E aí as pessoas começaram a marcar o Rico e o Carlinhos nas minhas publicações. E os dois tiveram acesso aos meus status. Os dois tiveram acesso ao que aconteceu na minha casa. E uma fala do Rico que me magoou muito, pode ser que não tenha sido para mim, mas me feriu porque eu tava sangrando naquele momento, foi quando ele falou, depois da reportagem da Blaze, que as pessoas ficassem ligadas nos status dele, que ele iria voltar com promoção da Blaze. Então aquilo doeu muito na minha alma. Vocês estão rindo pra cara do perigo, né? Mas foi exatamente o que a dona Deolane fez no dia que ela veio me cobrar e me insinuar que eu peguei dinheiro público de verba de campanha e veio falar da doença do meu filho, aí veio falar da morte do meu marido. E no mesmo dia ela abriu uma live para vender jogo do Tigrinho. Então, o que acontece? Essas pessoas, essas pessoas, elas sorriem para a cara do perigo, porque elas acham que elas têm milhões de seguidores, elas têm milhões no banco e que elas estão blindadas e que nada vai acontecer. E para os vagabundos, meia dúzia de vagabundo que está aqui no meu chat, dizendo que eu também estou cheia de processo, estou sim. Sabe por que eu estou cheia de processo? Tá, dessa gente. O inferno se levanta contra mim quando eu aponto uma mazela inadmissível. Aí o inferno se levanta contra mim. Eu tenho certeza absoluta que os advogados do Felipe Neto, nesse exato momento, estão assistindo a minha live, porque eles vivem a minha vida. Eu não posso nem ir no clube de golfe, que essa foto vai parar lá no judiciário do Rio de Janeiro, como se fosse crime. Então, bando de vagabundo que estão aqui falando que eu estou cheia de processo. Estou sim, sabe por quê? Todos eles imputados pelo Felipe Neto, que paga advogados para outras pessoas me processarem. Eu nunca cometi crime nenhum, não. Eu não devo nada para ninguém. E não vou me calar, não vou parar de apontar o que está errado. Você vai mudar o mundo? Não, eu não vou mudar o mundo. Mas eu posso evitar que casos como esse aconteça. Olha o que essa mulher está falando aqui agora, olha o que essa moça está falando aqui agora. E que o tal do Rick Melquiades, sei lá o que é,
ouviu ela sangrando, uma família destruída, e falou: eu vou fazer promoção da Blaze. Vocês merecem cadeia, vocês merecem anos de cadeia, porque isso não é só sobre joguinho, não. Isso é sobre matar pessoas, seus bandidos. Isso é sobre matar pessoas. Desculpa, Jéssica, pode falar. E aí, eu tentei contato com várias pessoas para tentar reverter algumas situações. Graças a Deus consegui reverter algumas, porque o vício, ele é tão maldoso de um jeito que a pessoa, ela passa a mentir, ela passa a enganar, ela passa a se esconder. E aí ela virava para minha mãe e falava assim: mãe, olha aqui no celular que eu preciso mandar uma prova de vida sua para o INSS. E aí ela centralizava o rosto da minha mãe lá nos aplicativos dos bancos, e assim ela conseguia os empréstimos. Foi muito difícil esses primeiros dias para a gente entender e receber tudo de uma vez. A minha família não tinha para onde ir, então a gente não entregou a casa, a gente continua aqui, porque a gente tem prova que essa casa é nossa, não era dela. Essa casa foi construída com os esforços do meu pai e da minha mãe, que trabalharam uma vida inteira para a gente ter um teto. E ver que ela chegou a esse ponto, no primeiro momento, eu não vou mentir, eu julguei a minha irmã. No meu coração, eu sei que eu julguei ela, porque eu não entendia, eu não sabia o que era um vício, eu não sabia o que era um jogo. E no meu coração eu julguei, eu falei: mas como que ela conseguiu fazer isso com a minha mãe, com os próprios filhos dela, deixar 3 filhos órfãos? Por que ela não pegou os filhos e não foi embora? Mas aí, com o passar dos dias, começaram a chegar enxurradas de mensagens de pessoas. A minha irmã foi uma que mandou mensagem para o Carlinhos Maia. A minha irmã mandou mensagem para um bispo que também é influencer. A minha irmã mandou mensagem para vários famosos. Bispo que vende blazer? Não, ele faz live. Ele faz live, mas eu tenho vários vídeos dela chorando, desesperada, pedindo para ele pedir perdão para Deus perdoar o ato dela, que ela não conseguia mais viver, que ela tinha acabado com a vida dela. E aí eu comecei a ler as mensagens daquelas pessoas e, pasmem, eram histórias idênticas à da minha irmã. Pessoas pedindo socorro, pessoas querendo uma saída, pessoas querendo desabafar, falar alguma coisa, ou pelo menos aliviar o que estava preso dentro de si. E aí eu tive a ideia de criar o primeiro grupo de apoio para essas pessoas. E no primeiro dia esse grupo chegou a 300 pessoas. Tive várias reportagens, vários jornais daqui do interior acabaram falando. Eu tenho uma seguidora que o marido dela está em depressão, ele perdeu 3 milhões de reais na Blaze. E você sabe o que ela me disse? Que até o meu perfume que ela tinha feito pedido lá, o cara vendeu. Vendeu as pequenas coisas, qualquer coisa, é igual crack. 5 reais para ele já era dinheiro para ele jogar. Eu tenho depoimentos horrorosos aqui. No dia que ela se matou, antes dela fazer isso, ela saiu na rua pedindo dinheiro emprestado, conseguiu 20 reais no Pix e jogou minutos antes de se suicidar. Na cabeça dela, com 20 reais, ela ia recuperar todo aquele montante de dinheiro que ela tinha perdido, porque é isso que todos eles alegam. Que voltam a jogar porque querem recuperar. E aí foi muito difícil entender, compreender o que passou na cabeça dela, ver tudo que ela passava, porque assim, ela contava para as pessoas de fora. Pra gente, ela não falava. Ela mandava mensagem para o Carlinhos Maia, que nunca na vida vai ver. Ela mandava mensagem para pessoas que... E se vê, tá cagando, porque ele mesmo já deu um depoimento de falar: vocês jogam o que vocês querem. Eu mesmo não jogo isso. Se eu mandar vocês se jogarem da ponte, vocês se jogam? Palavras dele. Ele fez um vídeo falando isso. Exatamente. E por incrível que pareça, no dia 9 de dezembro, 2 dias antes dela se matar, eu mandei mensagem para Mirella, da Gêmeas Lacração, que também divulgava. Eu tenho um salão em São Paulo, que hoje está fechado, mas pouco eu tinha tempo de ver stories. Mas naquele dia, parece que eu estava sentindo. E aí ela estava postando uma casa de aposta e eu respondi. Falei: Má, você não é feliz postando isso. A gente vê na sua cara
que você não é feliz falando sobre jogos. Esse jogo destrói famílias. Você não precisa desse dinheiro. Esse mal tá destruindo família. Tem gente se matando por causa disso. No dia 12, a minha irmã se mata por causa de jogos. Então, se talvez eu tivesse me aberto com a minha irmã, tivesse falado para ela o que eu falei para alguém que também nunca me viu, nem nunca vai ver, talvez não tivesse tido o rumo que tomou. Hoje eu tenho grupos, hoje eu tenho uma comunidade no WhatsApp com várias pessoas. Recentemente estou também com uma outra família que também perdeu alguém, que é a família do Vitor, né, que também se suicidou recorrente aos jogos. Temos a Dani também do interior de São Paulo, que também perdeu o irmão recorrente aos jogos, para acreditar que as pessoas estão vivendo nesse obscuro, porque para mim é uma vida que não tem luz. Esses dias eu recebi um relato de uma moça que foi embora do Paraná porque estava sendo ameaçada por um agiota. Ela está no Piauí com a filha foragida, e os próprios integrantes do grupo foi quem ajudou um dia fazendo vaquinha para que ela comesse. Então, assim, no meu ponto de vista, essas pessoas que já são pobres, que já não tem nem para elas mais e que acreditaram na falsa promessa de grandes ganhos, de conta demo, de carros de luxo, de casa de luxo, é quem ajuda o próximo. E aí eu olho para as pessoas me julgando, como hoje aconteceu, eu fiz um comentário, e as pessoas que não têm conhecimento, né, que não sabem que dentro da própria casa delas pode ter alguém sofrendo, pode ter alguém querendo uma brecha para pedir socorro, e julgam e falam que joga quem quer, jogou porque quis, mas cientificamente já foi comprovado que vício em jogos de azar, em jogos online, é sim uma doença, e que o próprio jogo ele foi feito minuciosamente para viciar. As cores, o som, os bichinhos, tudo aquilo envolve a mente humana para que ele vicie e para que nunca mais ele saia dali. Hoje estou na criação de um aplicativo, né? Inclusive eu abri uma vaquinha para isso, porque a gente não tem recurso nenhum. A gente tem um psicólogo e um terapeuta nos grupos que ajudam as pessoas cobrando um valor mais abaixo para poder ajudar. Esse aplicativo, ele bloqueia os telefones para que as pessoas não tenham mais acesso aos links e aos jogos, mas mesmo assim ainda não é suficiente. Eu acho que o poder público ele precisa olhar mais para isso, porque nós estamos falando de uma vida, de 2 nem de 10. Já temos vários suicídios e várias pessoas indo no mesmo caminho. Ou seja, saiu esses dias uma pesquisa onde até as compras no mercado diminuiu. Ou seja, as famílias estão deixando de comer para jogar. Mas é porque eles querem. Não, não é porque eles querem. Vocês não têm noção de como funciona a cabeça de alguém que está viciado em jogo. É igual alguém que usa crack. Só que a diferença é que a gente não vê na televisão, no telefone, alguém que vende crack falando, fuma aqui, fuma que você vai comprar um carro. Fuma que você vai ganhar 10 mil. Exatamente. Pessoas que... Bem, meus amados irmãos, história muito triste, né? Muito triste. Envolvendo essas coisas de aposta que esses influenciadores, infelizmente, divulgam de dia e noite, enche o bolso de dinheiro enquanto esvazia, né? O bolso de muitas pessoas que necessitam e ficam viciadas nesses tipos de jogo. Tá certo? Então, existe trabalhos honestos para trabalhar com a internet. O Tom Dimas é um cara honesto, certo? Eu averiguei, investiguei, fui para cima e averiguei que tudo é honesto. Agora, ele cobra pelo conhecimento dele, tá? Ele cobra para ensinar você. Agora, esse tipo de situação aí é pilantragem, meus amados irmãos. Infelizmente, muitas pessoas estão